E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o técnico Carlos Leiria pode escalar o time do Botafogo titular para a partida de quarta-feira, 9h30, contra o Fluminense. O primeiro clássico do Botafogo na temporada e o primeiro jogo do Botafogo jogando com os seus titulares. É óbvio que o time do Botafogo ainda vai ter mais reforços que vão chegar, algumas contratações. A gente não sabe como é que tá a situação do Arthur, se ele já vai ou não pro jogo. Eu acredito que o Arthur deve sim ser relacionado para essa partida. A dúvida fica se ele vai ser ou não titular. E eu vou te mostrar todas as possibilidades que o Carlos Leiria pode fazer para esse jogo de quarta-feira para o Botafogo realmente ali mostrar um futebol convincente para o seu torcedor. Lembrando que quarta-feira o Botafogo já pega o Fluminense e em seguida pega o Flamengo na final da Supercopa do Brasil. Então é de suma importância que o Botafogo consiga fazer uma boa atuação para os jogadores se sentirem confiantes para essa final. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pega esse vídeo e compartilha em todos os grupos de Botafogo e de WhatsApp. Vocês sabem que a meta aqui do canal é bater os 300 mil inscritos e a gente já tá muito perto de bater os 270 mil. Então se inscreve, irmão, se inscreve, não perde tempo. Mostra que a torcida do Botafogo é grande de verdade. Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com o time que o Carlos Leiria tem em mãos do Botafogo para esse jogo contra o Fluminense. E eu vou te falar algumas alternativas que tem o Carlos Leiria que ele pode colocar em campo nesse jogo. E eu vou te falar o que eu acho também que ele deve fazer. É claro que o Botafogo tem aí, obviamente, perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Thiago Almada, então sai um pouco daquela estrutura que o Botafogo tinha realmente dos 11 titulares. Mas ele tem o John, que está mantido, com certeza será titular. Acredito que o Vitinho vai ser o lateral direito titular do Botafogo nessa partida, na volta aí do time principal do Botafogo. A zaga será formada com certeza pelo Bastos e pelo Alexander Barbosa. Graças a Deus o Botafogo vai voltar a ter uma zaga competente. Eu acho que o torcedor do Botafogo já não estava mais suportando os jogos de campeonato estadual e agora vai ter um clássico, um jogo aí bem interessante para a gente poder analisar. Alex Telles será o lateral esquerdo titular do time do Botafogo e o Cuiabano, que é uma opção ali também para lateral esquerda. Cara, o Cuiabano também é uma opção que o Botafogo poderia pensar em jogar numa segunda linha mais à frente. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, mas o Alex Telles é o lateral esquerdo titular do Botafogo para esse jogo contra o Fluminense. E aí o Botafogo vai ter aquela dupla de volantes com o Gregory e o Marlon Freitas também mantidos como titulares da equipe. O Savarino vai jogar armando o jogo pelo meio, e com aquela liberdade de sempre, eu acredito, para flutuar. Eu acho que o Carlos Leiria não vai tirar essa liberdade do Savarino. O Igor Jesus também é garantido no comando de ataque do Botafogo. Esses são os que são garantidos que irão para o jogo. E também o Matheus Martins será titular nessa partida. Eu acredito que o Matheus Martins só vai jogar pelo lado esquerdo como titular se o Arthur for jogar pelo outro lado direito. O Arthur chegou nesse final de semana, vai ter aí pouquíssimo tempo para treinar com um grupo, mas a gente tem que se lembrar que o Arthur estava no meio da temporada atuando pelo Zenit. Então, fisicamente ele está muito bem, talvez até melhor do que os jogadores que estão agora voltando nesse primeiro jogo. O Arthur vai estar mais preparado fisicamente e eu não vejo empecilho algum para você não escalar já o Arthur. Eu, se fosse Carlos Leiria, o Arthur já se colocou inclusive à disposição, vai pro jogo, faz esse jogo, se entrosa um pouquinho ali com seus companheiros e pronto. Se o Arthur for para campo, esse é o time. Arthur em uma ponta, Matheus Martins na outra ponta. Pronto. Botafogo tem um time muito forte e muito competitivo para vencer esse clássico do Fluminense. Se o Arthur não for iniciar o jogo como titular, se ele não for jogar, tem a opção do Jefinho. E aí, se o Jefinho for jogar, o Jefinho começa pela esquerda e o Matheus Martins é movido para a direita. Essa é a mudança que pode acontecer. Outra opção seria adiantar o Cuiabano para uma segunda linha como ponta e deixar o Matheus Martins do outro lado. Mas eu acho que não vai acontecer. Mas é uma possibilidade também que eu não descarto. Outra possibilidade seria adiantar um dos outros laterais, ou o Vitinho ou o Matheus Ponte, mas eu não vejo nenhum dos dois com característica realmente como ponta. Então a única dúvida que tem no time do Botafogo é quem vai jogar. Vai ser o Arthur? O Arthur vai para a ponta direita? Matheus Martins vai para a esquerda, pronto. O time base do Botafogo bem montado. Vai jogar o Jefinho? O Jefinho tem condições de jogar 90 minutos? O Jefinho tem condições de iniciar uma partida? O Jefinho vai para o outro lado, Matheus Martins vai para cá. Ah, o Cuiabano vai para o jogo. É o Cuiabano e o Matheus Martins do outro lado, pela direita.
Essas são as únicas mudanças que pode fazer o Carlos Leiria no time do Botafogo. Se ele fosse um pouco mais radical, que eu acho que não é o caminho, ele poderia colocar aqui, por exemplo, o Alan também, ou o Danilo Barbosa no meio de campo, tentar adiantar o Marlon Freitas e deixar o Savarino jogando de um lado e o Matheus Martins do outro, com o Marlon Freitas armando mais por dentro, também é uma possibilidade, mas aí já seria mexer demais na estrutura do time. Eu acho que o Carlos Leiria, o que ele tem que fazer agora? Tentar mexer o mínimo possível na estrutura do Botafogo, tentar jogar como jogava o Botafogo do Arthur Jorge, utilizando bastante os seus laterais para agredirem na linha de fundo, tendo o Marlon Freitas como esse cara para virar as bolas, tendo ali muita movimentação por dentro dos seus jogadores de meio de campo, tanto o Savarino quanto o Matheus Martins, com capacidade para pisar na área. O Matheus Martins gosta de fazer gols, pode fazer a lei do ex acontecer. Deixar o Gregory um pouquinho mais sustentando, com o Alexander Barbosa, baixos. Aquela estrutura que a gente já conhece do time do Botafogo, utilizando bastante os laterais para atacar. Se o Arthur jogar, pode ser muito bom isso, porque o Arthur, quando ele traz por dentro, ele abre esse corredor, por exemplo, para o Vitinho, e o Arthur é muito bom passando nessa bola. Então são várias possibilidades aí que tem o time do Botafogo. É o primeiro jogo da temporada, por isso que a gente tem essas dúvidas do que vai fazer o Carlos Leiria. Mas assim, cara, a torcida do Botafogo tá cobrando bastante o Carlos Leiria. E realmente ele dá algumas amostras que não tem a experiência necessária para comandar um Botafogo na final de Supercopa do Brasil e um clássico contra o Fluminense, mas é o que tem de momento até agora. Então é o momento da torcida do Botafogo apoiar o time. É um time que dá sim para vencer esses dois jogos. Não vejo o Botafogo com um patinho feio, como grande parte aí da mídia vem fazendo. Acho que o Botafogo tem total capacidade, ainda mais se jogar o Arthur nessa partida. Mas é isso, rapaziada. A princípio é isso aqui que tem o Botafogo para esse clássico contra o Fluminense. Deixem o palpite de vocês aí embaixo. Vamos ver quem vai acertar o palpite. Eu acho, assim, eu chutando, que esse jogo aí vai ser uns 2-1 Botafogo. 2-1 Botafogo. Tomara que o Arthur jogue pra gente já ver como é que vai ficar mais ou menos o time aí para uma final de Supercopa do Brasil. Lembrando que o Wendel já foi contratado, mas ainda não está à disposição para esse jogo. O Jair foi contratado, mas está com a seleção brasileira sub-20. O zagueiro não está à disposição para esse jogo. Talvez o David Ricardo esteja aí à disposição para esses jogos, que já tá aí fazendo exames médicos e tudo mais. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo qual seria a sua escalação, porque tem várias opções. Essa aqui eu acho que é a melhor pro Carlos Leiria colocar em campo. Se o Arthur puder jogar, é isso daí. Eu fico nessa, abração do Frentesco, pra nós. Fui!